Temor. 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 Temor, 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 morte, 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 morte. O que é a morte? É difícil falar de uma coisa que não se experienciou. Porém, é impossível deixar de falar, deixar de saber que tudo tem um fim. Os animais não têm noção da finitude. Nós, seres humanos, temos. Davi, você tem medo de morrer? Não, Tem medo da forma que vai morrer? não. Desde que Deus siga a minha vida da forma certa e no tempo certo. Não tenho medo não. Mas a dor, Não tenho medo da dor. você, Lucas, Tenho muito medo da dor. de morrer, Não. você prefere morrer dormindo ou morrer queimado? Eu já fui queimado uma vez. Não doeu muito. O Lucas tá zoando, gente. Não, tô falando sério. Já queimei minha perna. Não senti dor É na hora. diferente Então eu não queimar. sei se na hora eu ia sentir muita dor. Por causa da adrenalina. Mas acho que eu preferi dormir eternamente. E sobre aquela questão que o sexo trouxe a morte? Eu já te falei sobre isso. Mas eu li outra coisa sobre isso, a pessoa falou em psicanálise. E lembra que você falou ameba? Se multiplica. Ela se divide, forma uma ameba idêntica. Uhum. É um ser assexuado, não morre, sim, no sentido de que ela se divide. Uhum. Aí você falou que ela morre um dia, né? Mas aqui ela Aham. virou duas, então ela é as duas. Uma morre, mas a outra vai se dividindo. Não morre nunca, entendeu? Porque ela é a mesma, não é a primeira. Ela é a primeira e a segunda. Faz sentido. Aí os primeiros seres vivos, né? De acordo com Darwin, eram assim, assexuados. Depois surgiu o sexo feminino e masculino, possibilitou a maior troca de genes, mas também veio consigo a morte. A sexualidade trouxe a morte, entendeu, Davi? A sexualidade É, ou a o sexo. sexualidade? Sério, porque no assexuado ele. Assexuado não tem sexo. Não faz sexo. Não precisa de sexo pra ser. Ou ser assexuado. É, assexuado não ele Então, se divide. Então, É diferente de hermafrodita, que tem os dois sexos e usa o outro e faz as trocas. então só o sexuado que morre? O sexo assexuado morre como? Ele não morre, ele morre. Davi é só. Mas um clone, por que ele pensa diferente do dono original? Será que é o dono original? Você tá falando de clone humano. Ué, clone é a mesma coisa. É Não. o clone dele. A gente não tem como saber Quando se se o que a divide. célula vai pensar. A gente sabe que tem as mesmas características fisiológicas, mas ele não Sim. pensa, não tem uma atitude pra gente analisar Sim, esse mas lado. não é o mesmo. Não tem uma alma. O vamos dizer cérebro é outro, então, no clone? Não é todo ser vivo que tem uma alma. Verdade. assim. Eu não sei o que vocês estão falando. Você acha que um animal não tem uma alma? Acho que não. Animal não, Porque tem alma, existe- se não é ser racional, então não tem Esse alma. pessoal aqui, a maioria da população brasileira é cristã, mas acredita em signo, acredita em reencarnação. Isso é uma coisa. Se tiver 20 pessoas católicas, você fala uma por uma do que ela acredita, são 20 religiões diferentes. Isso serve pra todos. É a doutrina de cada Porque- igreja. Porque não, é porque a pessoa não segue a doutrina. Se seguir, seriam 20 religiões iguais. Não, é. A pessoa acredita, cada um acredita numa coisa. A Então, pessoa é cada um daquela tem sua religião, doutrina. mas acredita em signo, ou da religião acredita em reencarnação. Então, cada um tem sua doutrina. No Então, caso, cada um Cada pode um tem criar uma sua religião. Cada um tem uma religião, com certeza. E dificilmente vai achar alguém com uma religião igual a outra pessoa. Verdade. Até no meio evangélico. Em Verdade. todos os meios. Até porque uma é renovada, a outra não é renovada, a outra Batista. é mais devagar, a É outra é mais adventista. agitada. Devagar. Davi, Sério? para de fazer rir, porque você existe.
Tô normal, Pede velho. perdão por existir. Deus, te peço perdão por existir. Você pede perdão. Agora eu quero saber da morte. Eu te peço perdão por existir. Qual é a discussão sobre a morte? A morte é essa discussão de que você pensa. As pessoas têm medo de discutir, mas eu todo dia penso em morte. Desde que eu perdi um monte de gente, perdi minha mãe, minha avó, minha outra avó, minha bisavó, quase ao mesmo tempo. Aí eu meio que me acostumei, aí todo dia eu fico pensando que eu vou morrer, ou as pessoas vão morrer. No começo eu ficava assustado, mas hoje em dia é normal. Não é à toa que você faz filosofia. Coisa de louco. Aí eu sempre penso em mortes trágicas, eu fico imaginando as pessoas receberem a notícia da minha morte. Aí virou uma coisa tão comum, que agora quando alguém morre é como se eu já estivesse Ri. esperando. Por isso você ri quando você... Não sei. Por isso que você não ri quando você fala de besteira. Quando a gente fala besteira. Que tipo de besteira? Tipo o vídeo que a gente fez antes. Você não riu muito. Você acha. Você. Eu não gosto de humor idiota. É, você gosta Pode de humor ser. inteligente. Pode ser. Você gosta Prefere de pânico ou CQC. CQC? É. Prefiro não responder porque nenhum dos dois estão me pagando pra fazer propaganda. Ah, verdade. Vai pra internet. Esqueci. Verdade. Você vai pra internet. Esqueci. A música que a gente cantou é autoria minha. Ela fala de temor e no final termina em morte. É pra analisar. Um dia que eu fui na boate tocando essa música, temor. As pessoas Todo já mundo vai sair pensam correndo. temor. Não, a pessoa temor Não. que vira a morte. A morte é o temor a morte. Ele vai falar. Não, vai ser nesse ritmo. Temor. Temor. temor, mas a pessoa vai pensar. Sabe que ela tá dançando, ela vai pensar, não? Igual música de igreja, as pessoas estão Não. louvando lá, mas elas estão pensando que estão falando. Ou não. É, na Tem muitas que igreja não sim, mas na. Tem muitas que não Gente. pensam. Muitas pessoas dançam o que pensam, mas não pensam que Impossível. dançam. Se a pessoa tá fazendo creu, ela sabe que é o creu, tá fazendo movimento, mas ela tá Elas sabendo. que ela tá dançam fazendo. porque pensam que estão fazendo, mas não pensam que estão dançando. Quando ela pensa que pensa, ela existe. Ela existe, mas ela Descartes. não. Ela dança porque existe, mas não, ela não pensa porque existe. Ela tenta pensar porque existe. Ah, você sonha com coisa que você não tá Eu vendo, não tá sonho cheirando. porque eu preciso viver à noite. Quando eu durmo, desliga tudo e o pensamento, o cérebro que faz continuar vivo. Sonho. Mas Mateus, Lucas, Eduardo, Cristina, Davi, você sonha e vê um monte de coisa que você não tá vendo. Quem te garante Mas que é isso aqui é um verdade. sonho também? Você não tem garantia, porque às vezes os seus sonhos, né, você acha que é verdade. Matrix? Não, nada a ver. Isso aí é Descartes. Entendeu? Matrix. Não, mas você sonha pra continuar vivo, porque como que você ia... Sério, o sonho é uma vivência Um quando treino você tá pra morte, sonhando. então. É uma vivência quando você tá sonhando. Ó, Não sei, você já não sei nasce que você morrendo, vive a Davi. morte. Você já nasce morrendo, ó. Você já nasce, já tá morrendo. É como se a gente tivesse uma doença. Tem alguns cientistas que falam que a velhice é uma doença. Você já tá morrendo. Já nasce, já tá Verdade. morrendo. Não sei Parece se que criaram até uma coisa que repõe as células, né, mortas. Aí a pessoa poderia... Não é imortal, a pessoa não vira imortal, mas só que se ela sofrer acidente, ela vai morrer. Mas se ela for de doença, tem como aquela célula repor ela viver muito tempo. Célula Né? tronco. Sério? Não, eu ouvi falar isso na faculdade. Eu nem pesquisei na internet pra saber melhor sobre isso. Thomas Edison fez o telefone. Fiquei sabendo nos Simpsons hoje. Nossa, esse episódio é muito antigo. Muito antigo. Eu já tinha visto há muito tempo, mas eu não lembrava. Mas o Homer, pra poder ser lembrado quando morrer, ele tentou ser igual ao Thomas Edison. Depois viu que Da Vinci estava na sombra de Thomas Edison. Acho que Depois mais viu que aflige as ele estava na pessoas- sombra de Thomas Edison também. Saco. Acho que mais aflige as pessoas não se realizarem na vida Exatamente. delas, morrerem sem realizar algum desejo. Mas se as alguma pessoas coisa. fossem imortais, você acha que teria graça de alguma coisa? Não, verdade, se mandou bem agora. É que é difícil a gente estar pensando Se numa coisa que a realizar, gente né? não E vê. aí? Você não tem desejo, uma pessoa imortal é uma pessoa sem desejo. Se fosse todo mundo imortal, Verdade, uma pessoa imortal é uma pessoa sem desejo. Um amor imortal é um amor sem graça, então. você não ia ter um prazer de aproveitar porque saber que... É verdade, um amor imortal é ser sem graça. Imagina, Porque nunca se viver pra acaba. sempre como no Um mesmo amor que nunca Tá, acaba. Não e tem e aqueles que graça. acreditam que a alma é imortal, como é que seria lá, nesse plano?
Não seria parecido com O aqui, não? A espírito imortalidade? talvez seja, a alma não sei. Mas, Davi, e os sentimentos, como é que ficam? Se é imortal, uma coisa que dura pra sempre. Eu não consigo imaginar uma alegria eterna. Se eu gosto de chuva o mês inteiro, eu não vou gostar mais. Entendeu? Precisa do desprazer. Sei lá, é muito complicado te imaginar eternamente feliz num lugar imortal. Não sei. Eu acho que lá é outro plano, né? A gente precisa estar dentro para poder analisar. A gente analisa a morte porque a gente é mortal, né? Davi é homem, eu acho. Homem é mortal, então Davi é mortal. Eu sou mortal. Então, se a gente Antes, tivesse na até que condição Jesus de Deus, volte, se a gente tivesse na condição de imortal, a gente podia analisar como que é a Verdade. relação. Lucas é Sub-Zero. Nossa, ninguém vai citar a Jubileu dos X-Men. Lucas é o X-Men. É o Wolverine. Eu sou Você- John Mayer. Eu sou o Grosso. Você é o Noturno, olha lá. É o Grosso que tem a língua. É o Noturno. O Grosso. Então faz de novo. Não. Qual é a visão Faz. dos X-Men sobre a morte? Você que é um X-Men, Olha, sabido. os X-Men eles falam do preconceito. Eu não sei. Verdade, eles falam disso mesmo. Ah, Pô, mandou bem, verdade. eles falam do preconceito mesmo. Eles são Homo sapiens sapiens. Não, nós somos Homo sapiens sapiens. Eles são Homo sapiens Sapiens sapiens. superior. Não, eles são Homo sapiens superior, uma evolução. HSS também. Mas porque eles são a minoria. Então as pessoas têm. Os humanos temem que não conhecem. Como, por Homo isso eles temem. Não, sapiens. ó, por isso eles temem os ETs, temem os X-Men. Porque eles não conhecem, não entendem. Então eles temem, né? Pô, um ET, o que é isso? Então, a Homo pessoa- sapiens Lord. E a então. morte é a mesma coisa, ninguém conhece. Então Homo tem- sapiens Lord. Porque são os senhores, tipo, os diferenciados de nós. Gente, então vamos terminar fazendo o contrário. Agora começar pela morte e terminar no temor, tá bom? Morte. 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 Morte, 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 temor, 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 temor.